Em 1980, um navio cargueiro chamado MV Derbyshire saiu do Canadá carregado com 170 mil toneladas de minério de ferro. Era o maior navio britânico já construído, casco reforçado, tripulação experiente, rota conhecida. No Pacífico, ele encontrou o tufão Orchid. O navio desapareceu. 44 pessoas, nenhum sobrevivente, nenhum sinal de socorro enviado. O navio simplesmente parou de existir em algum momento daquela noite. A investigação levou anos e quando os destroços foram finalmente localizados no fundo do oceano, a 4 km de profundidade, o que os engenheiros encontraram mudou para sempre a forma como navios de carga são projetados. Mas para entender o que matou o Derbyshire, você precisa primeiro entender uma decisão de projeto que parece estranha à primeira vista e que está em todo navio de carga que existe. Por que o fundo é plano? Olha para qualquer coisa que precisa se mover rápido na água. Um submarino tem formato de charuto. Um barco de corrida tem casco em V afiado. Um veleiro de competição tem quilha profunda e fina. Tudo que foi projetado para velocidade na água tem uma característica em comum. Corta a água em vez de empurrar ela para o lado. Agora olha para um navio cargueiro de grande porte. Fundo completamente plano. Laterais quase verticais. Proa com pouca inclinação. É a forma mais resistente ao movimento que você consegue colocar na água e foi escolhida de propósito, porque um navio de carga não foi projetado para ser rápido, foi projetado para carregar o máximo possível usando o mínimo de combustível possível pelo maior tempo possível. E quando você entende a física por trás dessas três exigências ao mesmo tempo, o fundo plano deixa de parecer um erro e começa a parecer a única resposta possível. Tudo começa com o princípio de Arquimedes, que você provavelmente aprendeu na escola e provavelmente esqueceu logo depois. Um objeto flutua quando o peso do líquido que ele desloca é maior ou igual ao seu próprio peso. Isso significa que quanto maior o volume abaixo da linha d'água, mais peso o navio consegue carregar antes de afundar. E a forma que maximiza o volume submerso para uma determinada área de superfície é exatamente o bloco retangular. Um casco em V, como o de um barco de corrida, tem muito volume desperdiçado nas laterais afuniladas. Para carregar o mesmo peso que um casco de fundo plano, ele precisaria ser muito mais profundo, o que criaria problemas em portos rasos, ou muito mais largo, o que aumentaria o arrasto. O fundo plano resolve isso de forma brutal e eficiente. Cada centímetro cúbico abaixo da linha d'água é aproveitado ao máximo. Mas existe um segundo motivo, menos óbvio, que a maioria das pessoas nunca considera. Existe um engenheiro naval escocês chamado William Froude que em 1870 descobriu algo que contrariava completamente a intuição de qualquer pessoa que olhasse para um navio. Froude percebeu que a maior parte da resistência que o navio enfrenta no mar não vem do atrito entre o casco e a água, vem das ondas que o próprio navio cria. Quando um casco se move pela água, ele empurra a água para os lados e para baixo, criando um sistema de ondas que viajam junto com o navio. Quanto mais rápido o navio vai, mais energia vai para essas ondas, e em uma determinada velocidade, o navio fica literalmente preso dentro do sistema de ondas que ele mesmo gerou, e qualquer energia adicional vai quase inteiramente para aumentar as ondas, não para aumentar a velocidade. Essa velocidade limite se chama velocidade de casco, e ela depende diretamente do comprimento do navio. Navios mais longos têm velocidade de casco mais alta, não porque o motor é mais potente, mas porque a física das ondas favorece cascos mais compridos. E aqui está onde o fundo plano entra de forma inesperada. Um casco de fundo plano e laterais verticais permite construir navios mais longos sem aumentar proporcionalmente o peso da estrutura. Isso eleva a velocidade de casco máxima sem aumentar o custo energético da viagem. O resultado é um navio que, dentro dos limites físicos que a física das ondas impõe, consegue ir tão rápido quanto possível enquanto carrega o máximo possível. Mas essa mesma eficiência, quando encontra a situação errada, vira o maior problema. Se você está gostando, se inscreve no Mega Engenharia agora. Um clique e a gente continua. Voltemos ao Derbyshire. Um navio de carga de fundo plano carregado com minério de ferro tem uma característica que o torna fundamentalmente diferente de um navio carregado com contêineres ou com petróleo. O minério de ferro é denso, muito denso.
170 mil toneladas de minério ocupam um volume muito menor do que 170 mil toneladas de qualquer carga mais leve. Isso significa que o navio está muito mais baixo na água do que estaria com outro tipo de carga. A distância entre a superfície do mar e a borda do convés, que os engenheiros chamam de bordo livre, fica reduzida a poucos metros. Num tufão com ondas de 20 metros de altura, poucos metros de bordo livre é a diferença entre as ondas passando pela lateral do navio e as ondas passando por cima do convés. Quando uma onda de 20 metros quebra sobre o convés de um navio carregado com minério, a pressão que ela exerce não é distribuída de forma suave. Ela encontra tampas de escotilha, estruturas planas projetadas para ser estanques em condições normais, mas não necessariamente projetadas para suportar 20 metros de coluna d'água caindo diretamente sobre elas. A investigação do Derbyshire concluiu que as tampas de escotilha da proa falharam sob a pressão das ondas. A água entrou. O minério de ferro, que absorve água e muda de comportamento quando molhado, começou a se comportar de forma diferente dentro dos porões. E o navio, em algum momento daquela noite, deixou de ser estruturalmente capaz de suportar as forças que o oceano estava impondo. Tudo começou com uma decisão de projeto que ninguém questionou até aquele momento. Depois do Derbyshire, as normas internacionais para tampas de escotilha de navios de carga a granel foram completamente reescritas. Uma falha que custou 44 vidas mudou a engenharia naval de forma permanente. Mas o fundo plano cria outro problema que é menos dramático, mas igualmente importante para entender como esses navios funcionam. Estabilidade. Um navio de fundo plano tem o que os engenheiros chamam de metacentro alto. Isso significa que quando o navio inclina para um lado, a força de flutuação age de forma a empurrá-lo de volta para a posição vertical com muita força e muito rapidamente. Parece bom, mas não é simples. Um navio que retorna à posição vertical muito rapidamente produz um movimento brusco e violento, chamado de snap roll. Em navios de passageiros, isso é desconfortável. Em navios de carga, onde os equipamentos, a carga e a estrutura estão todos sendo submetidos a acelerações laterais repetidas e violentas, isso acelera a fadiga estrutural de forma significativa. A solução que os engenheiros desenvolveram é o sistema de lastro. Tanques distribuídos ao longo do casco, que podem ser preenchidos ou esvaziados com água do mar, permitem ajustar o centro de gravidade do navio dependendo da carga que ele está transportando. Com a carga certa, no lugar certo e o lastro calibrado corretamente, o comportamento do navio nas ondas muda completamente. É possível pegar o mesmo navio de fundo plano e fazê-lo se comportar de forma completamente diferente em mar agitado, apenas movendo água entre tanques internos. Os engenheiros que operam esses sistemas hoje em dia têm computadores que calculam a distribuição ideal de lastro em tempo real, ajustando continuamente à medida que o combustível é consumido e a carga se redistribui durante a viagem. Existe um último aspecto do fundo plano que quase ninguém considera e que se torna absolutamente crítico em um momento específico de cada viagem: a entrada no porto. Os maiores navios de carga do mundo têm calado a profundidade que o casco atinge abaixo da linha d'água de mais de 20 metros. Isso significa que para um navio desse porte entrar em qualquer porto, o canal de acesso precisa ter pelo menos 20 e poucos metros de profundidade com margem de segurança. A maioria dos portos do mundo não tem essa profundidade, e um fundo em V profundo tornaria esse problema ainda pior, exigindo canais ainda mais fundos para a mesma capacidade de carga. O fundo plano permite que o navio carregue o máximo possível com o menor calado possível, acessando portos que um casco mais profundo simplesmente não conseguiria entrar. É por isso que alguns dos maiores navios de carga do mundo são projetados especificamente para caber nos canais de Suez ou do Panamá, com dimensões calculadas até o último centímetro dentro dos limites desses canais, maximizando a carga sem ultrapassar a profundidade disponível. Esses navios têm até um nome próprio: Suezmax, Panamax, o tamanho máximo que a infraestrutura existente no mundo permite. No fim, o fundo plano de um navio de carga não é falta de sofisticação,
É a resposta mais honesta possível para um conjunto de exigências que puxam em direções opostas ao mesmo tempo. Máxima capacidade de carga, mínimo calado, menor resistência possível dentro dos limites físicos das ondas. Estabilidade suficiente para sobreviver ao oceano real, não ao oceano dos projetos. O Derbyshire mostrou o que acontece quando uma dessas exigências é atendida às custas das outras. E as normas que nasceram daquela tragédia existem porque 44 pessoas encontraram um limite que os engenheiros não tinham calculado ainda. Cada navio que sai de um estaleiro hoje carrega, invisível dentro dos seus cálculos estruturais, a correção daquele erro. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa nos comentários o que mais te chamou a atenção. A gente lê tudo. E se você ainda não está inscrito no Mega Engenharia, inscreve agora. Toda semana tem uma decisão de engenharia que parece simples por fora e esconde um problema enorme por dentro, explicada do jeito que nenhum outro canal explica. Até o próximo!